Botafogo ainda sonha com o retorno de Thiago Almada para jogar o Super Mundial, mas dificilmente ele vai voltar porque ele deve ser vendido. Tem muito time de olho nele, já citei aqui algumas vezes, Atlético de Madrid, Inter de Milão, né, várias fontes mostram aí que o Almada vai para um grande da Europa. Lesão na coxa de Wendel é de apenas grau 1, então não deve ser problema para o Wendel disputar o Mundial de Clubes pelo Botafogo, mas vai ficar lá no clube russo até encerrar a temporada. Isso e muito mais já já, tem Globo Esporte, Papo de Craque, tem Redação Sport TV, tem palpites lá do Donos da Bola Rio, muito mais pra vocês já já. Vamos reagir aqui agora aos vídeos. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Vambora, vamos reagir aqui aos vídeos. Amanhã tem Botafogo e Estudiantes da Argentina ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. É um jogo decisivo da Conmebol Libertadores. Botafogo tem que vencer, tá em terceiro do grupo, só passam 2. Não pode dar mole de jeito nenhum. Notícias do Botafogo. O povo quer saber, Débora Gares, como vem o Botafogo para esse jogo tão importante. Oi, Escobar, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Deve vir parecido com aquele Botafogo que atropelou o Internacional no final de semana, né? 4-0 pelo Campeonato Brasileiro. Logo mais, aqui mesmo no estádio palco da partida de amanhã, vai acontecer o último treino do time visando essa partida. Treino marcado para as 4h30 da tarde. E mais uma vez, o Botafogo vai estar desfalcado de 3 jogadores. O Renato Paiva já até confirmou isso. Eu tô falando do zagueiro Barbosa, que está tratando um problema no pé esquerdo, já até chegou aqui no estádio para continuar esse tratamento, e também o Savarino e o Matheus Martins, esses dois tratando problemas na coxa. No mais, expectativa então de força máxima por conta também dessa situação delicada que o Botafogo enfrenta, né, Escobar? Em terceiro lugar no grupo, se perder amanhã para o Estudiantes e Universidade do Chile, segundo colocado, vencer a partida contra o Carabobo, o Botafogo acaba eliminado da Libertadores. Então, muito provável que o Renato Paiva use força máxima nessa partida. 17 mil ingressos foram vendidos até ontem, a última parcial, expectativa de um público muito maior, promessa de festa, de mosaico diferente, vale tudo para empurrar o Botafogo nesse compromisso, né, Escobar? Eu volto com você, querido. Verdade, Débora, e o torcedor tem que ir, gente, tem que dar uma força nesse momento importante aí. O Botafogo fez um grande jogo contra o Internacional, então tem que apoiar agora. Esta é Débora Gares, obrigado, Débora, agora eu vou mostrar Matheus Costa para você. Já deve lembrar, deve saber, né? Famoso nas redes sociais, faz umas pegadinhas lá com o pai dele. E o Túlio, olha lá o Túlio, é um peixinho com nome de artilheiro. O Matheus diz que ele dá sorte pro Botafogo, será? Eu coloquei o nome do meu peixe de Túlio, porque ele é o maior do aquário e também porque peixe e Túlio tem tudo a ver, né? Túlio que não perdoa, Túlio marca! Os santistas sabem bem sobre isso, né? Que peixe e Túlio tem tudo a ver. Lembra do manequim, Túlio? O Botafogo é o bicho! Donizete, Wagner, irmãos, esses aqui são irmãos, parentes do Túlio. Uma curiosidade do peixe disco é que às vezes ele acende, né? A cor dele fica mais forte, ele fica mais neon. Então quando ele tá aceso, quando ele tá neon, eu acho que é porque o Botafogo vai ganhar. Esse peixe ele vai trazer muita sorte pro fogão. Aí como ele tá aceso. Tá acesa, o Botafogo vai ganhar o próximo jogo. Tá todo aceso, né, Tulhão? Na mitologia japonesa, né, o peixe traz essas energias para casa, né? Ele filtra energias ruins que entram na sua casa. Papai John, a gente está precisando de um aquário gigante lá no Newton Santos. Porque o Botafogo, você sabe, estão de olho gordo em cima da gente. Vamos ser campeão de novo, só falta um aquário, John Textor. Ou duvidar? É ruim. Próximos jogos na tela. Vamos lá, Fernandão? Vamos dar palpites? Ou ainda não? Vamos dar, né? Vambora. Lanús e Vasco logo mais. 1-1. 1-1. Tô com o Flavinho. Fluminense e União Espanhola. 3-0 Fluminense. 4-0 Fluminense. 2-0 Fluminense. Botafogo e Estudiantes. 2-1 Botafogo. 1-0 Fogo. 3-0 Botafogo. Flamengo e LDU na quinta-feira. 5-0 Flamengo. 2-1 Flamengo. 5-0 Flamengo. Muito obrigado, Flávio Amêndola. A gente está falando de um duelo entre o atual campeão, né? E talvez aquele time que a gente achou que teria mais chance de ameaçar esse campeão, além da dupla que está sempre lá, que é Flamengo e Palmeiras. Né? Eu achei que o Inter era o que mais ia ameaçar. Eu também achei. Estreou empatando com o Flamengo fora de casa, reforçou essa impressão, mas de lá para cá, antes de a gente chegar, né,
no protagonista da goleada, no Botafogo, né? Acho que vale a ajuda do Diogo para tentar entender o que vem acontecendo com o Inter, que aí não é só do jogo de ontem, né, Diogo? Bom dia. Bom dia, Marcelo, Rodrigo, Luciano, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tá dura a vida do futebol gaúcho se a gente for pensar, hein? Olha, a boa notícia para o futebol gaúcho hoje, gente, é o seguinte, terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, a temporada próxima seria mais tranquila, porque nem Inter, nem Grêmio, nem Juventude estão sequer na zona da Sul-Americana. Estão todos ali perto do Z4, Juventude no Z4, sem técnico, inclusive. É o pior momento do Roger no comando do Inter, eu acho que isso está muito claro. Há 1 milhão de motivos para explicar por que o Inter está assim, mas o que eu acho mais assim, melancólico, digamos assim, para o Inter é que se repete o cenário das últimas temporadas. O Inter não tem conseguido lidar com maratona de jogos, com calendário apertado, com muitos jogos. O pós-estadual do Inter é sempre de sofrimento, até de troca de treinador, não é o caso, obviamente, do que está se discutindo com o Roger agora. E aí depois, quando joga de domingo a domingo, sai das Copas, aí ganha um gás no Campeonato Brasileiro, se credencia novamente para o próximo ano, daqui a pouco, Libertadores, e aí tem problemas. Então esse é um cenário, assim, se imaginava que o Roger pudesse dar uma outra cara para essa rotina, mas não está acontecendo. Os últimos jogos do Inter, aí os resultados você percebe muito claramente, o rendimento ele já vinha baixando no Inter, já dava para perceber isso, né? O problema é que o recorte, no momento mais decisivo do Inter na temporada, o jogo com o Nacional de Medellín na quinta-feira, e depois o jogo com o Bahia, Libertadores, em casa, tendo que fazer 4 pontos em 2 jogos, é justamente o momento de pior rendimento do Inter na mão do Roger, né? São 11 gols em 3 partidas, né? São números muito expressivos. Aquelas conquistas coletivas de um time que não corria para trás, que perdia a bola lá na frente e pressionava, isso não está mais acontecendo, né? Claro, tem 1 milhão de motivos. Muitas lesões, mas as lesões acontecem para todo mundo. É aquele cenário mais ou menos que a gente já referiu. O Inter deu um azar adicional de perder muitos atacantes no momento que precisa fazer gols. Ele não tem Borré, ele não tem Valência, ele não tem Vitinho, não tem Carboneiro. São 4 atacantes, né? O Inter está tendo de recorrer aos meninos da base no momento decisivo na temporada. Tem o estresse do estadual, o Inter teve que escalar muitos titulares repetidamente no campeonato estadual, porque virou uma Copa do Mundo, o Campeonato Gaúcho, e tinha que ganhar o jogo seguinte para trazer o jogo da final para o Beira-Rio, porque no grupo do Inter os pontos, os clubes somavam muitos pontos, e aí não deu para poupar tantos jogadores. Alguns se lesionaram, ficaram um tempo sem treinar, e aí depois deu um azar adicional de pegar um grupo muito difícil na Libertadores, um começo pesado de Campeonato Brasileiro, aí com muitos desfalques, e o Roger não conseguiu manter ali as rédeas numa oscilação, porque se imaginava que o Inter pudesse oscilar, o que não se imaginava é que fosse regredir tanto, né? O Roger já está falando em ter que se reinventar novamente, de ter que ter primeiro o resultado para depois voltar a jogar, quase como se fosse um técnico que estivesse chegando agora. Então o Inter vai tentar até o jogo de quinta-feira quase que fazer uma redefinição mental, inclusive, né? Porque aquela ideia de que era um time maduro e que quando tivesse um episódio negativo conseguia se reerguer, ela não está acontecendo agora. É um momento muito negativo do Inter, né? E a única vantagem que me parece que o Inter tem no seu universo, assim, de muitas críticas já para o Roger, é de que o Roger tem um campeonato estadual ao seu favor. Pode parecer pouco no cenário nacional, né, gente? Mas se a gente lembrar que durante 9 anos ninguém tinha conseguido isso no Inter, isso vira uma certa vantagem para o Roger para, pelo menos, olhar para o seu elenco e dizer, olha, conseguimos algo, o ano passado também conseguimos, agora temos que virar a chave e conseguir de novo. Só que o Inter vai ter que tentar fazer isso com muitas lesões, né? E lesões que atrapalharam demais o jogo de ontem. O Botafogo também estava mexido, mas o Inter com o time praticamente reserva, né? Porque até alguns titulares, Aguirre, por exemplo, se a gente for olhar, ele é um reserva, porque o Bruno Gomes se lesionou no começo do ano. O Inter com um time reserva, quando os jogadores reservas entram no lugar dos titulares, o rendimento cai demais. Quando não tem Alan Patrick e é Romero ou o Thiago Maia, que aí me parece um erro do Roger, né? O Thiago Maia nunca foi um cara dessa função, tentou corrigir depois no intervalo, colocando daí o próprio Romero, né? Porque o Thiago Maia nunca foi um jogador para ser dublê de Alan Patrick. Quando reservas entram, o rendimento cai demais, e esse combo, de alguma maneira, explica o que está acontecendo com o Inter. O que o Inter talvez possa tentar fazer agora é uma estratégia mental para tentar se reerguer até quinta-feira.
São dois times que têm compromissos importantes pela Libertadores, não estão com a vida resolvida nos seus grupos, né? O Botafogo leva a vantagem de fazer os 2 jogos finais em casa, mas enfim, esse foi um jogo também muito condicionado pela próxima rodada. Né? Libertadores, né? Pela próxima rodada do futebol, né? Pela participação deles na Libertadores. Então, claro, times mexidos. E a gente vinha aqui falando dessa irregularidade já detectada no Inter. Aí eu fui olhar o Botafogo no Campeonato Brasileiro, os últimos 4 jogos. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Na Libertadores vem de uma vitória. O Botafogo entrou em campo em 16º lugar ontem. Mas acho que o resumo desse jogo, se a gente tiver que falar rapidamente, um time decidiu que precisava ganhar esse jogo. O outro time falou, se der, a gente ganha. Com as escalações que você via no campo, o Botafogo decidiu. O Renato Paiva, o treinador, decidiu. O Botafogo precisa ganhar esse jogo. E aí, acho que as boas notícias, o ano do Botafogo em 2025 tem algumas semelhanças com o Fluminense do ano passado, né? O Fluminense estava pior ano passado, só para deixar claro. Mas tem quedas técnicas muito claras. E, para mim, as 2 maiores quedas técnicas do Botafogo até ontem eram Marlon Freitas e Alex Telles. E esses 2 jogadores foram muito bem ontem. O Marlon faz 2 lançamentos para gols ali, o segundo e o terceiro. O Alex Telles faz um golaço, mas não só pelo golaço, né? O lateral esquerdo não vou dizer que jogou bem por causa do golaço. Ele fez uma boa partida, ajudando, não comprometendo na marcação. Esses 2, para mim, são os símbolos da queda técnica de jogadores que estavam no ano passado, né? O Arthur, que não estava no ano passado, fez um gol muito importante para ele, porque o Arthur tinha virado ali um jogador do quase no Botafogo, né? Ele fazia coisas bem e na hora de finalizar, seja com o último passe, seja com uma finalização, ele não conseguia. Ontem ele fez um gol difícil ali, um ótimo lançamento do Marlon, defesa exposta do Inter, mas um chute difícil ali, o domínio de cabeça já não era simples. Ele conseguiu chutar onde ele deveria ter chutado. Então, essas para mim são as boas notícias. Os últimos 2 jogos tem o Alan melhorando, entrando no segundo tempo na Venezuela, ele entrou muito bem. Um jogador que o torcedor do Botafogo, sobre o qual era depositada muita expectativa, ele não conseguiu render, mesmo no semestre mágico do ano passado do Botafogo. O Alan não conseguiu render, ele fez 2 bons jogos seguidos, ontem entrando no segundo tempo de novo. Então, eu acho que individualmente tem algumas coisas a serem aproveitadas beleza, estava contra um time B do Inter, é isso. O Thiago Maia era o camisa 10 pensante do Inter. Acho que isso também resume o que era o Inter no jogo de ontem. Mas o Botafogo tem boas notícias. Eu não gosto do Jefinho pela direita, como ele foi escalado ontem, ele sai no intervalo, apesar de ter dado assistência para o primeiro gol ali, não acho que funcione. O Inter estava atrapalhando muito por ali, atacando muito por ali. O Jefinho não é um jogador bom na recomposição e acho que ele fica torto pelo lado direito. Esse é um ponto a ser olhado. Acho que o Nathan Fernandes entrou bem no segundo tempo. É outro cara que ficou muito tempo fora, né? Veio do Grêmio. Quem começa o contra-ataque no terceiro gol é ele. Ficou muito tempo fora e eu gostei da entrada dele. Acho que até é um ponto para ser observado com tantos desfalques no setor ofensivo. Talvez começar com o Nathan Fernandes pela direita no jogo contra o Estudiante. Mas, para mim, as 2 grandes notícias do Botafogo nessa partida, a gente vai ver a sequência, são as boas atuações, as ótimas atuações do Marlon Freitas e do Alex Telles, jogadores que vinham mal nessa temporada. Eu achei o Botafogo assim muito preciso, né? Se a gente olhar a história do primeiro tempo, ela tem o Botafogo que abre o placar logo de cara, né? O jogo estava equilibrado, uma ligação direta do Gregory, o Igor Jesus controla a bola, a zaga do Inter não corta corretamente. Corte ruim do Aguirre, né? E o Igor tinha o Cuiabano e o Arthur estavam sozinhos lá. Ele seria criticado se aquela bola não entrasse, porque os caras estavam completamente sozinhos. O Aguirre dá o corte ruim e aí o lado do Aguirre fica vazio na área do Inter. E a bola passa exatamente onde tinha que passar. Entre as pernas do zagueiro, entra lá no cantinho. E a partir daí o jogo muda, né? Porque o Inter, ele tava com uma postura agressiva até. Eu não achei que o Inter entrou em campo assim... Como é que eu posso dizer? Vamos rifar esse jogo aqui. Eu sei que na escalação pode parecer, mas a postura do time em campo era uma postura agressiva. Tanto é que depois que o Botafogo faz 1-0, o Inter tem boas finalizações, tem um chute cruzado do Ramon. Era melhor no jogo. Era melhor no jogo. Era melhor. O Botafogo tinha dificuldade, inclusive, de ser compacto defensivamente, além do problema de recomposição do Jefinho. A gente tá vendo um lance aí agora, dele trotando, voltando, não fecha a linha de passe da inversão de bola. Além desse problema de recomposição do Jefinho, havia um certo espaço ali, até os 20 minutos mais ou menos, entre defesa e meio do Botafogo. Isso foi corrigido ao longo da primeira etapa. E aí o Inter seguiu com a bola no campo de ataque, mas sem criar as oportunidades, e o Botafogo se defendendo sem também encontrar contragolpes até essa jogada aí que a gente está vendo, até esse lançamento primoroso do Marlon Freitas pro Arthur fazer o 2-0. Aí, para mim, o jogo se abre muito, né?
Porque foi o que eu falei na abertura do programa aqui. Eu lembro que eu fui dar... Geralmente eu tenho mania de, no intervalo, olhar as estatísticas, né? Pra tentar confirmar alguma coisa que eu tô vendo do jogo, ou até mesmo me fazer pensar de alguma outra coisa que eu não reparei. E o Inter tinha o triplo de finalizações do Botafogo no intervalo do jogo. Isso quer dizer que o Inter estava jogando melhor que o Botafogo? Não. Isso quer dizer que o Inter tinha mais volume ofensivo do que o Botafogo naquele momento. Mas que o Botafogo era muito mais preciso que o Inter, né? Quando chegava, era letal, conseguia fazer os gols. Aliás, golaços, né? Quantidade de qualidade nessas finalizações de média distância que o Botafogo apresentou, no passe longo do Marlon Freitas, na agressividade que esse time teve para atacar rapidamente também, uma coisa que vinha faltando ao Botafogo recentemente, é uma coisa que tem que chamar a atenção. E aí, no segundo tempo, é outro jogo, né? Principalmente depois do terceiro gol do Cuiabano ali, que, aliás, fez uma outra boa partida. O segundo jogo no fim do primeiro tempo matou o jogo, porque o Inter no segundo tempo tem aquela chance que a gente viu do Tabata depois de uma saída errada do Jair, que o Jair errou 2 bolas ontem perigosas, perto da área defensiva. A última delas foi no primeiro minuto do segundo tempo. Mas, no geral, eu achei que o segundo gol do Botafogo... Mas você falou das estatísticas, Coutinho. Eu acho, sim, que depois dos primeiros 10 minutos... Eu gostei do Botafogo no iniciozinho do jogo. A partir dos 10 minutos, eu acho, sim, que o Inter foi melhor do que o Botafogo no primeiro tempo, claro. E é muito bom, né? Porque, às vezes, a gente fica aqui dizendo... Olha, o time ganhou e aí, olha aqueles chatos lá na mesa. Mas a coletiva do Renato Paiva... A frase falou... Olha, legal, o resultado foi melhor do que a exibição, especialmente no primeiro tempo. Ele diz, o segundo tempo já teve coisas que me agradaram, mas o primeiro tempo você olhava ali quando acabou o jogo, o primeiro tempo. Seja você torcedor do Botafogo, do Inter ou de qualquer outro time, você falava, esse 2-0 tá mentiroso. Isso, né? O jogo do primeiro tempo não foi jogo de 2-0. No sábado, o Bahia, que está no grupo do Inter, e esse grupo virou uma confusão. Mais equilibrado, né? o grupo da morte, com certeza. Briga de foice como se esperava. O Bahia poupou titulares contra o Flamengo também, né? E perdeu um jogo que impactou na disputa pela liderança. É hora de falar do Botafogo, Rodrigo Brandão. Bem, Azevedo, o Botafogo sonha em ter Thiago Almada na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no mês que vem nos Estados Unidos. Pra gente entender, contratualmente, ele ainda pertence ao Botafogo, afinal está emprestado ao Lyon da França até o meio do ano. Os dois clubes pertencem à Eagle Holding, ou seja, empresa de John Textor. E esse movimento só foi realizado porque o Lyon, à época, estava com um transfer ban, ou seja, aquele impedimento que a FIFA faz aos clubes de realizar contratações. E o Lyon não podia adquirir jogadores de forma definitiva. Então, assim, o Textor conversou com o Almada e com o staff dele, tá? A ideia, como eu disse, seria atuar exclusivamente no próximo mês, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Só que a gente já sabe que a resposta não foi positiva. Por quê? O Almada se considera já um, entre aspas, jogador europeu e quer continuar atuando no futebol do velho continente. Além disso, ele não teve férias na última temporada. Após sair do Atlanta United, da Major League Soccer, jogou os Jogos Olímpicos pela Argentina e logo depois se apresentou ao Botafogo. E aí no fim do ano teve o Mundial de Clubes, né, a Copa Intercontinental lá no Catar, e aí ele teve apenas uma semana de descanso até se apresentar ao Lyon. Agora, o Almada possivelmente vai ser vendido pelo Botafogo, né, pertence ainda ao Botafogo, a outro clube que não o Lyon, até porque a situação é muito delicada do clube francês e do John Textor, coisa tá feia lá em termos financeiros. Mas existe ainda a possibilidade de um convencimento por parte do Textor para que o Almada reforce o Botafogo no Mundial de Clubes. Beleza, Azevedo? Beleza, Rodrigo Machado. Pô, seria um reforço e tanto, hein, Gabriel? Seria muito legal, né? Mas aí eu caio de novo naquela mesma situação do Fluminense. O Botafogo, ele não vai ser campeão do Mundial de Clubes. Provavelmente não será. E aí eu já não vejo tanto sentido buscar um jogador só para a competição. Se fosse pro Almada voltar, jogar o Mundial e a sequência da temporada, eu acharia maravilhoso. Gabriel, mas beleza, no caso do Botafogo ainda é aquela situação de estar dentro do mesmo grupo de clubes, e aí é mais fácil tirar o cara do Lyon e trazer pro Botafogo rapidinho, até porque oficialmente ele está emprestado ao Lyon, mas nem sei se o atleta tá com tanta vontade, conforme o Rodrigo Machado bem salientou no noticiário. Acho que o Botafogo tem que pensar em se reforçar com jogadores que possam ajudar o Botafogo na Copa do Mundo e na sequência da temporada. A Thaís Minervino tá aqui. Vou abrir meu latão, minha folga acaba segunda que vem. Vou aproveitar, Azevedo, tô aqui bebendo um latão em sua homenagem. Aproveita. Valeu. Um brinde aí, Thaís Minervino. O Rafael Maia
Jorginho, Botafogo será campeão do Mundial ou melhor, será super campeão mundial? Pergunta o Rafael pra você, que é Jorginho. Sem dúvida nenhuma, com essa reestruturação e as mexidas que estão sendo feitas, acredito que sim, super campeão Botafogo esse ano de novo. Pra quem não acreditava, né? Tá certo. Pra quem não acreditava. Rafael Leal tá aqui. É brincadeira, hein? Silêncio na bancada, porque... Estava aqui só ouvindo, mas não podia deixar de passar para desejar um feliz aniversário para Azevedo. Obrigado, Rafael. 99557-1013. Fala, galera da Transa, boa tarde. É o professor Ronaldo de Teresópolis, botafoguense raiz. Antes de mais nada, Brunão, parabéns, cara. Felicidades pra você, saúde, paz, sucesso. Você continue sendo esse cara tão equilibrado, com tanta inteligência e muita irmão. simpatia. Felicidade, tudo de muito bom. Amanhã é guerra, Botafogo contra os Estudiantes. Eu preciso me convencer. Gostei muito do que aconteceu domingo, mas fazer o que fez com o subtime reserva do Inter não fez mais que obrigação. Vamos ver amanhã. Amanhã a parada é dura, mas eu tô confiante. Vamos lá, Fogão, grande abraço. Abraço, cara. Obrigado pelos elogios, tá? Fala sério, é você não, né, Jorginho, que tá aqui no... Não, esse é outro. Tá. Gente, esse negócio de mundial é um fato. Não existe possibilidade nenhuma de um clube brasileiro chegar perto do título. Não tô falando nem em disputar o título. É que não vai chegar nem perto. É ruim a gente dizer isso, mas eu sou obrigado a meio que concordar com falar sério realidade, aqui. Né, Azevedo? Se acontecer, olha, será um dos maiores feitos da história dos mais de 100 anos de futebol pelo mundo. O Anderson Marcelino, Jorginho é falso demais, tá puxando o saco do Botafogo agora porque fez besteira. Não, goleada de ontem, fazer o quê? Vou dizer o quê? Tem time que toma de 4, tem time que dá 4. E aí, eu vou falar que não vai? Claro que vai ser o campeão. Um abraço, Super campeão, Botafogo. Emanuel Braga tá por aqui. Botafogo sonha com o retorno de Thiago Almada para o Super Mundial, mas meia deve ser vendido para outro clube. De olho no Super Mundial de Clubes da FIFA, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Botafogo tem interesse no retorno de Thiago Almada, que está emprestado. Isso aí é mera burocracia, né? O Almada hoje ele é jogador do Lyon. Ele não foi vendido porque o Lyon está com transfer ban lá, né, com a Liga Francesa e tudo mais, mas ele é jogador do Botafogo meramente por formalidade burocrática, né? No entanto, este cenário não deve ocorrer, informa o GE, essa terça-feira, dia 13/5. John Textor até conversou com Almada e o staff do jogador para a possibilidade, mas não obteve retorno positivo. Apesar do carinho pelo glorioso, o argentino pretende seguir no futebol europeu e está sem férias desde que saiu do Atlanta United para o Botafogo. Vale lembrar que ele saiu de lá, com a temporada se encerrando, veio para cá. Ele foi para a Olimpíada antes de ir para cá, na verdade, né? Foi jogar as Olimpíadas pela Argentina. Chegou aqui, onde seriam as suas férias, foi a Olimpíada. Ele nem chegou aí para... Ele já era um cara querido pela seleção principal da Argentina, mas não foi convocado pela seleção principal para jogar a Copa América, porque ele era o cabeça da seleção argentina da Sub-23, né, para jogar a Olimpíada. Foi até muito bem na Olimpíada, jogou boas partidas, fez bons gols, assistências, né? Aí ele veio pro Botafogo e já pauleira, temporada comendo solta, então ele não teve férias. Aí agora, quando teria as férias dele em janeiro, dezembro, ele já foi pro Lyon, né? E lá, temporada comendo solta. Então ele não teve nem férias no meio de ano passado, que é onde um cara do futebol americano ou europeu tem as férias, e nem agora, onde um cara do futebol brasileiro teria férias, que é dezembro e janeiro. Então ele tá sem férias aí desde julho de 2023, que ele não tem férias. Então são 2 anos sem férias, e entraria em mais um ano sem férias, se ele tivesse o Botafogo jogar o Mundial, né, que é no meio do ano, as férias do futebol europeu. Aí o cara teria 23 a 24 sem férias, 24 a 25 sem férias, 25 a 26 sem férias também. Aí é complicado demais, o cara não é um robô, né? Aí estoura uma lesão depois, é um patrimônio da Eagle que vai estar, né, desvalorizado. Aí eu entendo a situação do cara, e é aquilo, né? Ele já tá com a cabeça na Europa, tá lá na Europa, já decolou, entendeu? Respira novos ares, é complicado. Se fosse pra você, pô, e até porque o Botafogo no grupo que tá não vai passar de fase, vai morrer na fase de grupos. Pra você ter um Almada aqui por mais 3 jogos, vai fazer muita diferença? Então, é aquela coisa, seria muito legal, nostálgico, a gente ficaria com o coração quentinho,
mas é complicado. Thiago Almada deve ser vendido em definitivo para outro clube, em uma movimentação que ajudaria ainda os cofres do Lyon, que precisa quitar dívidas para evitar punições. Vale lembrar que surgiu a notícia, né, do TNT Esporte da Argentina sobre ele ir para a Inter de Milão, e o Fernando Calais, né, jornalista aí da Reuters, né, que foi do Sport TV também, ele no Charla Podcast falou que ele mora lá na Europa, na Espanha, na Catalunha, na verdade, acho que ele mora na Catalunha. Ele escuta, né, as fontes que ele tem lá, que o Simeone, argentino, que o filho dele, o filho do Simeone, joga na seleção argentina com o Almada. O Simeone é apaixonado pelo futebol do Almada e quer muito ele no Atlético de Madrid. Então, no mínimo, nós temos dois concorrentes fortes, né, muito fortes, que é o Atlético de Madrid e a Inter de Milão, que pode ser agora campeã da Champions. Vai que ganha a Champions agora a Inter de Milão, entendeu? Vai chegar muito firme no Almada. Então, dificilmente o Almada continua aí jogando pelo Botafogo, pela Eagle, pelo Lyon, o que quer que seja. Ele vai aí ser jogador de algum grande clube da Europa, o que sabemos que é o destino do Almada. O cara é muita bola. Ele não é cara para o futebol brasileiro, ele não é cara para time mediano da França. Ele é cara para grandes patamares do futebol europeu. Eu vou ver esse cara em pouquíssimo tempo estourando no Barcelona, destruindo aí no Manchester City. Isso é questão de tempo. Então, para falar disso aqui tem um tempinho já. O Wendel tem lesão de grau 1 na coxa e deve se recuperar a tempo do Mundial. O Departamento Médico do Botafogo recebe relatórios do Zenit. A lesão no músculo posterior da coxa direita do Wendel é leve, grau 1. A informação do site GE. Detalhes sobre a situação do meio-campista do Zenit, que será reforço do Botafogo no segundo semestre de 25. O Wendel se lesionou em um lance sozinho no último domingo, não, né? Foi domingo anterior, né? O penúltimo domingo contra o Paris NN pelo Campeonato Russo. O tempo previsto de recuperação é de 1 mês, ou seja, foi no comecinho desse mês. No finalzinho desse mês, comecinho de junho, ele já está podendo voltar aos gramados. O que significa que o jogador terá condição de disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano. O meio-campista tem se recuperado bem e se sente melhor e dá sinais de evolução. O Departamento Médico do Botafogo monitora a situação e recebe relatórios médicos do Zenit. Por sua vez, o clube russo pede que o Wendel permaneça no país até o fim da temporada, porque ainda estão em disputa os títulos da Copa Russa e do Campeonato Russo. Se por acaso ele voltar um pouquinho antes, né, dá tempo de disputar esses jogos aí. O Zenit disputa ainda ponto a ponto ali o título russo e está na final da Copa Russa. Temos que entender a posição dos caras também, né? Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Antes de sair, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, cabe no seu bolso, ajuda muito o canal, muita estrutura que a gente tem aqui e fazer um trabalho. Um canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém espera a gente, tá? Nós temos aqui em cima o Live Pix, né? Você manda mensagem de áudio ou de texto pra gente. E ali em cima é o nosso Pix do canal, rafagames10@gmail.com, tá? Obrigado aí pra todos que mandaram Pix pra gente. Ajudaram muito, tá? E também é nosso e-mail de contato. Você mandar proposta aí de parceria, de patrocínio pra gente. Manda lá que a gente troca uma ideia e conversa e fecha uma parceria bacana pra ambas as partes aí. Pessoal, fico por aqui. Tamo junto sempre. Um abraço e até o próximo vídeo.